Então, a clínica médica, ela aborda as alterações patológicas dos sistemas do corpo, em que vai ter o trabalho multiprofissional, então por isso vai ter a troca de saberes. E ele engloba o processo saúde e doença, que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Não é somente a ausência de doença. Deixa eu aceitar o Douglas aqui, que entrou. E a doença, ela vai ser uma alteração da hemostasia. O que é a hemostasia? A hemostasia é quando tem um desequilíbrio no nosso corpo, por exemplo, uma doença, e essa hemostasia vai ser o próprio organismo que vai fazer com que o nosso corpo entre em equilíbrio novamente. E essa abordagem holística do paciente é relacionado à cultura, a respeitar a cultura do paciente. Vocês estão compreendendo? Sim. Deixa eu passar aqui o slide. Aí vamos iniciar pelas afecções hematopoéticas, que são alterações sanguíneas. Deixa eu aceitar aqui a Janice. Então, anemia, sim, vamos iniciar pela anemia. A anemia, ela é um princípio de muitos problemas, em que os sintomas se parecem com outras doenças, como a fadiga, que a fadiga ela pode ser confundida com o cansaço físico de um trabalho. Não sei se vocês trabalham durante o dia, mas vocês ficam cansadas, obviamente, né? Então, pode ser confundida com o cansaço de trabalho, ou também outro sintoma é a taquicardia, que é o coração acelerado, que ela pode ser confundida com a ansiedade. Então, por isso, muitas pessoas elas têm anemia e elas não sabem. Elas só vão procurar um médico, só vão ser diagnosticadas quando tem o agravamento desses sintomas. Por isso que tem que analisar cada sintomatologia. E o que é a anemia? A anemia é a diminuição da quantidade de hemácia ou hemoglobina no sangue. Mas antes precisamos entender sobre a produção da hemácia, para vocês entenderem todo esse processo aqui. A hemácia, ela é produzida na medula óssea. Mais para frente vai ter a imagem da medula e eu vou mostrar para vocês direitinho. Mas essa medula são os ossos longos do corpo, como o fêmur, que é na perna, ou na bacia. E por que a hemácia ela é vermelha? Porque dentro dela tem hemoglobina. E essa hemoglobina, dentro dela vai ter o ferro. Por isso que muitas pessoas dizem que a gente tem que comer feijão, fígado, alimentos ricos em ferro. Porque a diminuição do ferro é que causa a anemia. Só um instante. E o ferro, ele se liga ao oxigênio e o oxigênio que vai para o corpo. Por isso que os sintomas, eles são associados ao cansaço, porque está tendo falta de oxigênio no nosso organismo. Não está zerado, mas está diminuído. Como, por exemplo, aqui, ó, a palidez da mão. Aqui é uma pessoa anêmica, ó. E aqui é uma pessoa com a coloração normal, ela tá pálida. E também eu coloquei aqui a mucosa, porque a gente olha, a gente associa a mucosa do olho, né? Quando a mucosa fica branquinha, que a gente fala que ela tá hipocorada, tá? E sobre a classificação da anemia. Possui vários tipos de anemia. E a detecção da causa é crucial para estabelecer uma conduta adequada, porque eu vou apresentar para vocês os tipos e a diferenciação de cada uma. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem a anemia hemorrágica, hemolítica, plástica, perniciosa, ferropriva
e a falciforme. A ferropriva, ela se dá pela deficiência de ferro no organismo. Aí ela vai leva a diminuição da hemoglobina. As causas são principalmente a falta de ferro na alimentação, gente que não se alimenta de forma adequada ou pela perda de sangue excessiva, como, por exemplo, um acidente que a pessoa teve uma perda de sangue muito grande. E o tratamento consiste na melhora da alimentação, já que a pessoa tinha uma alimentação inadequada, ou tratar a causa se for um trauma, né? A perniciosa. A perniciosa é a deficiência do fator intrínseco no estômago. O que quer dizer isso? É que há uma diminuição da vitamina B12 no organismo. Ou seja, a pessoa se alimenta bem, não está relacionado à alimentação, mas a vitamina B12 dela ainda está diminuída. Por quê? Porque a perniciosa, ela é uma doença autoimune. E o tratamento consiste na reposição da vitamina B12 e também na alimentação, que a alimentação melhora tudo. E tem a anemia aplástica. A anemia plástica, ela é rara e se dá quando a medula ela não consegue produzir a quantidade suficiente de glóbulos vermelhos. E ela é geralmente autoimune e é desencadeada por infecções. Nesse caso, o tratamento é a transfusão de sangue ou até transplante de medula. O que eu falei para vocês da medula, que era produzida a hemácia, é aqui, esse é um corte do fêmur. A anemia hemolítica. A hemolítica é a destruição excessiva das hemácias. Eu coloquei até a imagenzinha aqui, tá pequenininha, mas tá representando como se fosse uma hemácia que ela tá explodindo, que ela está sendo quebrada de forma excessiva. Então, a anemia hemolítica, os glóbulos vermelhos produzidos na medula, isso é só uma explicaçãozinha que eu estou dando para vocês. Ela tem uma vida de até 120 dias. Mas no caso da anemia hemolítica, elas são destruídas antes desse tempo. Então, por isso que vai dar anemia. Porque a medula não vai conseguir repor essas hemácias. E o tratamento vai ser a transfusão de sangue ou a plasmaferese, que é a filtração do sangue. E também a utilização de ácido fólico, que ele estimula a produção do sangue. Aí, anemia hemorrágica. A anemia hemorrágica, como o próprio nome diz, é a anemia causada pelo excesso de perda de sangue. Como, por exemplo, mulher que tem um fluxo menstrual intenso, pode ter anemia hemorrágica, porque ela vai estar perdendo muito ferro, que é o sangue. E o tratamento consiste na eliminação da causa. Faltou a falciforme. A anemia falciforme, eu acho que algum de vocês já ouviu falar, que ela é bem comum. A falciforme, ela é a hemácia que ela tem forma de foice. Essa é uma doença genética e que ela é detectada até no teste do pezinho. Ela é hereditária, em que a hemácia vai ter a forma de foice e elas irão se romper de forma mais fácil, que vai causar anemia. E também pode causar, as pessoas que têm esse tipo de anemia, elas têm muita mialgia e artralgia. O que é isso? A mialgia é a dor nos músculos e a artralgia é a dor nas articulações, porque ela vai ter uma diminuição de oxigenação no corpo. E o tratamento consiste da anemia falciforme, vai ter a suplementação com ácido fólico ou vai ter o transplante de medula, já que é detectado na infância, a partir do teste do pezinho, e ela é principalmente diagnosticada durante esse período. Deixa eu só voltar aqui o slide para a gente continuar. Ei, professora. Diga. A minha irmã, ela adquiriu essa doença aí
com derrame. Ela tem as duas. Como é que a senhora falou aí? Qual é que tem os tipos de anemia, né? Ela pode ter a anemia hemorrágica, que ela teve a perda de sangue excessiva, foi isso, A certo? fibromialgia, ela adquiriu as duas, essas duas que a senhora acabou de falar, com AVC. Ah, sim. Pois é. Mas Tem dia que ela não segura no celular na mão. eu conheço pessoas que têm complicado o tratamento e tudo, né? De fibromialgia também. Enfim, Professora, diga. essa anemia perniciosa, ela é a mesma anemia megaloblástica? Eu ouvi alguém falando sobre esse tipo de anemia também, um dia desse. Eu tentei pesquisar porque eu escutei falar e eu não consegui achar, mas eu vou anotar aqui a tua dúvida. Pode ser? Assim que terminar a aula, eu jogo para vocês? Tá ok? Pode sim. Tá, vou anotar aqui já, que eu tô com um caderninho aqui do lado. Aí eu já passo, porque é conhecimento, né? Deixa eu voltar aqui. Então, as causas é basicamente classificação, né? Que diferencia os tipos de anemia e já dá as causas. Os sintomas vai estar relacionado ao que? A diminuição de oxigênio no organismo. Então, vai dar a fadiga, que é aquela fraqueza, vai dar a palidez de mãos, de mucosa, que vai estar hipocorada. Os pés, vão estar mãos e pés frios, vai dar tontura. E também pode dar até dispneia, que é a falta de ar. E o diagnóstico é o histórico da pessoa, que a pessoa vai chegar e vai falar o que está sentindo. E a pessoa vai fazer o exame físico, que é a detecção desses sintomas com as queixas, e também que é o hemograma, que vai observar o quê? Vai observar a hemoglobina, que é o ferro, que geralmente o valor de referência dela é entre 13 e 18 gramas por decilitro. E o tratamento é com base o tipo de anemia. Tem alguma dúvida? Alguém? Professora, Diga. esses tipos de anemia são todos detectáveis por meio do hemograma? Sim. Não. Ó. A hemorrágica tem. Fala. No caso, se eles são detectáveis por ela, tirando a hemorrágica, como diferenciar cada uma por meio do hemograma? Como é que se faz para diferenciar? É assim. O hemograma, ele dá um quadro de anemia geral. Aí tem os exames específicos de cada um, né? No caso, a plástica tem o exame de medula óssea. A hemorrágica, acredito que só o histórico da pessoa, né? Já dá de detectar. A falciforme, ela é detectada no teste do pezinho. Vocês já tiveram saúde da criança? Não. Não? Então tá. O teste do pezinho, ele é feito no 5º dia que a criança nasce. E ela é detectada várias doenças, incluindo a anemia falciforme. Então, ela é detectada no teste do pezinho, que fala, a anemia falciforme, tanto o pai quanto a mãe tem que ter o traço falciforme, que ela é uma doença genética, por isso que é detectada no teste do pezinho. Tá ok? Tá ok. Sim. Vamos passar para a próxima. A próxima é a leucemia. O que é a leucemia?
eu preciso antes explicar a produção do sangue, como eu estava falando para vocês, e preciso falar o que contém o sangue. O sangue, ele tem os glóbulos vermelhos, que é a hemácia, que a gente estava estudando, que é responsável pela oxigenação, de mandar oxigênio para o corpo. Os glóbulos brancos é responsável pela defesa do corpo. E as plaquetas, ela é responsável pela coagulação. E elas são produzidas na medula óssea, as hemácias são produzidas na medula óssea, a partir das células tronco. A medula óssea a partir das células tronco, que a gente estava conversando ainda há pouco. E elas vão se multiplicando e vão dar origem às células jovens, que são chamadas de blastos. E esses blastos, eles vão passar por um processo de amadurecimento. E é nesse momento que pode ter alterações no seu material genético, se transformando em uma célula cancerosa, em que ela se multiplica mais rápido que outras células, ou ela vive por mais tempo que as células normais, e ela vai acabar se tornando predominante. E os pacientes apresentam com o tempo a anemia, que a gente estava estudando anteriormente, e todos aqueles sintomas que eu falei para vocês. Relacionado a plaquetas, ela pode ter sangramento espontâneo, como epistaxe, que é o sangramento de nariz, que sangra sem a pessoa bater, sangra espontaneamente. Ou hematomas, vários hematomas assim, porque hematoma 1 a gente bate e fica o hematoma, mas esses aqui surgem do nada. E em relação aos glóbulos brancos, que é a defesa do organismo, eles vão estar diminuídos, então a pessoa vai estar mais suscetível a ter infecções. E a hemácia fica assim, ó, a normal, que são várias hemácias, e a leucemia, que vai ter diminuição das hemácias. E o hemograma e outros exames, como o exame de medula, elas definirão o diagnóstico e a gravidade, além da identificação do tipo de anemia que eu vou apresentar para vocês, que são esses principais: leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide crônica. O tipo de anemia aguda, o que ela é? Tem até uma diferenciação aqui que vai ficar bem legal para vocês compreenderem. Que a aguda, ela vai ser a proliferação de células imaturas. E ela vai ser mais comum em crianças e os sintomas dela vai ser em semanas. O que quer dizer isso? Que a leucemia aguda, ela é mais rápida, ela ocorre em semanas. Então, o tratamento, ele vai ser com a quimioterapia, porque tem que estar com o tratamento logo. Já a crônica, ela é mais comum em adultos e idosos. Por quê? Porque a proliferação de células maduras e sintomas são progressivos, que inicialmente ela é assintomática. E com o tempo, progressivo quer dizer que é lento. Por isso que ela é mais comum em adultos e idosos. E com o tempo a pessoa vai sentir cansaço, fraqueza, perda de apetite, febre noturna e o baço com um tamanho aumentado. Aí a leucemia linfóide. Por que é linfóide? Porque ela ataca o linfócito, que é um tipo de glóbulo branco. E a leucemia mieloide, que ela é uma alteração cromossômica. E a leucemia mieloide crônica, elas são tratadas quando atrapalham a vida do paciente. Quer dizer que elas são tratadas relacionadas ao que a pessoa sentir, os sinais e sintomas. E o tratamento da leucemia é a quimioterapia, que geralmente a quimioterapia tem vários ciclos, ela é pelo período de 6 meses e tem um acompanhamento por 2 anos a 2 anos e meio. Analgésicos
e o transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea, ele tem que ser de forma criteriosa, tem que avaliar o risco e o benefício. Por quê? Porque o transplante de medula, ele exige todo um procedimento em que a pessoa tem que ter cuidado depois que fizer o transplante para não pegar nenhum tipo de infecção, porque pode ser perigoso, até uma adaptação. E a assistência de enfermagem vai ser prevenir hemorragia, senão a pessoa vai perder mais sangue ainda. Estimular apetite para combater a anemia e a ingesta hídrica. E oferecer o apoio psicológico, que é primordial. Só passar o slide. Gente, vocês estão entendendo? Tudo certo. Sim, professor. Tô falando muito rápido. Não, dá pra entender. Ah, tá ótimo. Então, a próxima vai ser a hemofilia. Eu vou colocar um videozinho autoexplicativo. Aí vocês vão me dizer se vocês estão escutando aí, tá bom? Senão, o vídeo vai passando e eu vou explicando. Vocês estão escutando o vídeo? Seja bem-vindo. Sim? Sim. Sim. Tá ok. Neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre hemofilia, uma doença que acomete principalmente o sexo masculino e que faz com que o sangue tenha uma quantidade menor de um dos fatores responsáveis pela coagulação. Com isso, os sangramentos levam mais tempo para se resolver. Toda criança gosta de brincar e de fazer atividades que envolvem correr e pular. E, eventualmente, acabam se machucando, como aconteceu agora. Na hemofilia A, ocorre uma diminuição do fator 8 circulante no sangue. Já na hemofilia B, a carência do fator 9. Nos ferimentos, ou sempre que algum vaso por onde passa o sangue se rompe, diferentes elementos do sangue se unem para formar o coágulo que vai estancar o sangramento. Como a quantidade de fator é deficiente, o coágulo não consegue se formar. Para corrigir este problema, é necessário infundir o fator que está faltando. Nas pessoas com hemofilia, os sangramentos podem ocorrer em qualquer local, mas as articulações, principalmente dos joelhos, tornozelos e cotovelos, são os mais acometidos. Sangramentos musculares em antebraços, pernas e em quadril também são frequentes. Quanto mais tempo se leva para repor o fator, maior será a quantidade de sangue extravasado e de prejuízos à articulação. Algumas atitudes devem ser estimuladas para facilitar a independência e para preservar a saúde. A primeira delas é aprender assim que possível a preparar e aplicar o fator em si mesmo. A segunda é nunca esconder ou ignorar qualquer tipo de sangramento para tratá-lo corretamente. Usar o fator é imprescindível, mas existem outros cuidados que também são necessários. Fazer repouso, usar compressas de gelo, elevar e enfaixar o joelho com uma leve compressão, assim como usar muletas durante algum tempo, são medidas eficientes para acelerar a recuperação. Os sangramentos nas articulações ou nos músculos podem provocar uma limitação dos movimentos naquele local. Com isso, os músculos se tornam ainda mais debilitados, e se nenhuma providência for tomada, a função articular ficará comprometida e poderá favorecer novos sangramentos. É fundamental fortalecer os músculos enfraquecidos, alongar os músculos encurtados e recuperar totalmente o movimento da articulação através da fisioterapia e, posteriormente, através da prática de atividades físicas supervisionadas, para manter e melhorar a dinâmica muscular, articular e a saúde em geral. Vale lembrar que articulações e músculos saudáveis também dependem de uma alimentação saudável. Além de prejudicar as articulações, o excesso de peso interfere em sua saúde geral.
Existem atividades que podem ser feitas e outras que não são recomendadas. Evitar atividades que possam causar traumas diretos ou impactos articulares intensos e utilizar equipamentos de segurança sempre que necessário é uma atitude inteligente. O educador físico que é informado sobre a hemofilia tem a possibilidade de escolher e adaptar as atividades a serem desenvolvidas, de maneira que a criança com hemofilia também possa participar das aulas, juntamente com seus colegas. Portanto, Vocês compreenderam o vídeo? Conseguiram escutar todo? Sim. Ele é bem autoexplicativo, eu achei bem legal assim para passar para vocês, que acredito que deu para ter uma noção bem legal de hemofilia, né? Então, só para resumir, Deu sim. a hemofilia, ela acomete principalmente o sexo masculino, em que há uma diminuição dos fatores de coagulação, uma deficiência dos fatores de coagulação do sangue, em que vai ter um aumento do tempo do sangramento. E ela é uma doença genética, a hemofilia. E os sinais e sintomas, elas se prolongam por toda a vida, mas ela diminui na fase adulta, por conta que tem uma diminuição de lesões, né, que a criança tem. E pode ter o sangramento como o epistaxe, que eu coloquei novamente, que é o sangramento do nariz de forma espontânea, e pode ter hematomas, que no caso até a pessoa dormir por cima do braço, ela pode amanhecer com hematomas. E também hemartrose, que são sangramentos internos, que é principalmente o sangramento interno. E o tratamento, ele inclui a reposição desses fatores de coagulação antes e após os procedimentos. Tá aqui, ó, investigar sangramento excessivo, que é o diagnóstico, e profilaxia, que é evitar aos já diagnosticados com o uso de fator de coagulação antes e após procedimentos. Aí aqui eu listei algumas assistências de enfermagem, que é para a gente ter quando se tem um paciente com hemofilia. Auxiliar na higiene e orientar principalmente quanto à importância da higiene oral, que aqui qualquer coisa pode gerar um sangramento excessivo. Estar atento para episódios hemorrágicos e conhecer as técnicas de hemostasia, no caso do paciente e também da família. A evitar traumatismo, que é se machucar, e orientar o paciente nesse sentido, proteger as articulações para evitar lesão e imobilizar essas articulações em caso de hemorragia, para evitar o sangramento excessivo. Cuidados especiais na realização de, no caso, vocês não realizam sonda, nem tricotomia, mas eu trouxe aqui mais para título de conhecimento. Lavagens intestinais, que são procedimentos que podem causar o sangramento. Aí orientar para que se utilize o cartão de identificação do hemofílico, que tem, contendo o grupo sanguíneo e o fator RH, nome do médico ou o endereço do hospital em que se trata. Pessoa que deve ser avisada em caso de urgência. E tem que ter atenção especial a pacientes submetidos à extração dentária ou cirurgias, que é onde tem muita perda sanguínea. E, gente, por hoje é só.